Glória a Deus, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Sejam bem-vindos a mais um programa Legacy Logos, o seu programa de pregação expositiva. Que Deus possa abençoar a sua vida. Como sempre, é um prazer inenarrável estar com vocês para, em mais uma oportunidade, compartilharmos a palavra do nosso poderoso Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida neste lindo dia que Ele fez para nós. Eu quero me apresentar para você que talvez não me conhece, antes de ir para o texto bíblico. O meu nome é Jean. Eu sou um dos pastores aqui dessa igreja maravilhosa. Tenho o privilégio e a responsabilidade de ser um dos professores, um dos mestres aqui da igreja. E eu estou aqui para servir e ajudar a você. Está aparecendo aí na tela o meu Instagram, @PRGianMelo, Jean com J, Melo com 2 L's. Eu gostaria que você entrasse em contato. Se você estiver precisando de algo que eu, como pastor, possa te ajudar, por favor, entre em contato comigo. Mas também, e principalmente, mediante o estudo de hoje, se você não entender algo que eu tentar transmitir para você, eu te peço, por gentileza, entre em contato comigo, porque eu quero ajudar você no nome de Jesus. Meus irmãos, eu não sei se você sabe, mas nós estamos aqui há bastante tempo no nosso programa Legacy Logos, estudando o livro do profeta Isaías. E hoje não será diferente. Por isso eu convido a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29. Nós já meditamos nos 28 capítulos até agora e vamos meditar no capítulo 29 nesta oportunidade. Isaías é um livro muito grande, tem 66 livros e nós chegaremos até o fim. Nós já estamos meses nessa empreitada e tem sido uma bênção para mim e eu espero que para cada um de vocês. Você achou Isaías capítulo 29? Vamos juntos então, com muita reverência, fazer a leitura pública nas Sagradas Letras. Eu vou fazer minha leitura na versão NVI. Isaías capítulo 29, a partir do verso 1. A santa, poderosa, incorruptível palavra do Senhor diz assim: ai de Irel, ai de Ariel, Ariel, a cidade onde acampou Davi, acrescente um ano a outro e deixe seguir o seu ciclo de festa. Mas eu sitiarei Ariel, que vai chorar e lamentar-se, e para mim será como a fornalha de altar. Acamparei ao seu redor, eu cercarei de torres e instalarei contra você minhas obras do cerco, lançadas ao chão. De lá você falará, do pó virão em murmúrio as suas palavras. Fantasmagória subirá a sua voz da terra, um sussurro vindo do pó de sua voz. Mas os seus muitos inimigos se tornarão como pó fino, as hortas cruéis, como palhas levadas pelo vento, repentinamente, num instante. O Senhor dos exércitos virá com trovões e terremotos, e estrondo ruído, com tempestades e furacão e chama de um fogo devorador. Então as hortas de todas as nações que lutam contra Ariel, que investe contra ele e contra a sua fortaleza, e citam serão como acontece num sonho, numa visão noturna, como quando um homem faminto sonha que está cometendo, mas acorda, a sua fome continua. Como quando um homem sedento sonha que está bebendo, mas acorda enfraquecido, sem ter saciado a sede, assim será com as hortas de todas as nações que lutam contra o Monte Sião. Pasmem e ficam atônitos, segue-se a si mesmo e continuem cegos. Estão bêbados, porém não de vinhos, cambaleios, mas não pela bebida fermentada. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo, fechou os olhos de vocês que são os profetas, cobriu a cabeça de vocês que são os videntes.
Para vocês, toda essa visão não passa de palavras seladas num livro. E se vocês derem o livro a alguém que saiba ler, lhe disser, leia por favor, ele responderá, não posso, está lacrado. Ou se vocês derem o livro a alguém que não saiba ler e disser, leia por favor, ele responderá, não sei ler. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me presta é feita só de regras ensinadas por homens. Por isso, uma vez mais deixarei atônito esse povo com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder os seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam, quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês virão as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer ao oleiro, ele não sabe? Acaso o Líbano não será logo transformado em um campo fértil? E não se pensará que o campo fértil é uma floresta? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão. Os olhos dos cegos tornarão a ver. Mais uma vez, os humildes se alegrarão no Senhor, os necessitados exultarão no Santo de Israel. Será o fim do cruel, o zombador desaparecerá e todos os olhos inclinados para o mal serão eliminados. Os quais, com uma palavra, tornarão réu o inocente. No tribunal trapaceiam contra o defensor e com testemunho falso impedem que se façam justiça ao inocente. Por isso o Senhor, que redimiu Abraão, diz a descendente de Jacó, Jacó não será mais humilhado e o seu rosto não tornará a empalhecer. Quando ele vir em seu meio os seus filhos, a obra das minhas mãos, proclamará o meu santo nome, reconhecerá a santidade do santo de Jacó, e no temor do Deus de Israel permanecerá. Os desorientados de espíritos obterão entendimento, e os queixosos aceitarão instrução. Mediante esse trecho bíblico, essa rica e esplêndida perícope, Isaías capítulo 29. Eu quero compartilhar a mensagem, um estudo ao seu coração, com o título: Juízo no presente, esperança no futuro. Juízo no presente, esperança no futuro. Mas antes de introduzir e de expor verso a verso, eu gostaria de ter um tempo de oração com você. Se você puder, curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de exposição da sua santa e poderosa palavra. E pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo para interpretá-la de maneira fiel. Não para falar o que queremos, não para falar o que achamos, não para falar o que é mais conveniente, mas aquilo, Senhor, que está no seu coração. Que o mesmo Espírito que inspirou o profeta Isaías nesses sagrados escritos possa nos conduzir na interpretação fiel das suas sagradas letras. Senhor, como precisamos entender sobre o juízo do Senhor e também sobre a esperança que existe no Senhor. Que possamos valorizar juízos vindos do Senhor e que possamos manter a nossa esperança única e exclusivamente no Senhor. Nos dê, Senhor, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Eu oro pelos meus irmãos que estão em casa. Peço para que eles tenham um coração com a terra boa, onde a semente da palavra do Senhor vai cair, vai germinar, vai frutificar, e esses frutos, Senhor, vão permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da Tua palavra, mas sim, Senhor, praticantes dela, no nome de Jesus. Juízo no presente, esperança no futuro. Juízo no presente, esperança no futuro. Meus irmãos, como que está o seu presente? Qual a resposta que você me daria a essa pergunta? Faço outra pergunta: como estará o seu futuro? Você precisa refletir sobre isso, porque é algo que eu sempre falo, a Bíblia deixa claro: o seu futuro o seu presente definirá o seu futuro.
A forma que você vive hoje definirá o amanhã. É uma lei muito clara da palavra de Deus. O que você planta, você vai colher. Algo que você tem que entender, mediante esse texto e mediante esse título, é que juízos no presente são maravilhosos. E eles sim, eles apontam para uma esperança no futuro que virá. Um juízo no presente e agora, de Deus puxando a sua orelha, nos dá uma esperança de uma eternidade em Cristo Jesus. Você precisa refletir sobre isso. Como está seu presente, como estará o seu futuro. O texto de hoje que nós temos sobre nós vemos Deus disciplinando o seu povo. Deus, Ele vai disciplinar o seu povo no tempo presente. Mas esse mesmo Deus disciplinador, esse mesmo Deus irado contra o pecado e contra um povo pecador, Ele é um Deus gracioso. E Ele vai trazer esperança no futuro. A esperança no futuro está completamente ligada com o juízo no presente. Existe, meus irmãos, uma necessidade do acontecimento do juízo no presente, da disciplina no presente momento, para que aí sim, eu e você possamos ter esperança no futuro. Eu e você possamos ser transformados para viver um futuro glorioso. A mensagem de juízo e de salvação é uma marca de todos os profetas. Não é somente Isaías capítulo 29 que traz juízo e salvação, juízo e esperança. Na verdade, Isaías traz em várias outras realidades, antes do capítulo 29 e depois. Mas não somente Isaías, outros profetas bíblicos é uma marca. E talvez você se pergunte, por quê, pastor? Por causa do grande amor de Deus. Pelo grande amor de Deus é que Ele nos disciplina. E você, como um filho, sabe que precisa dos puxões de orelhas dos seus pais. Mas também pelo grande amor de Deus, Ele nos dá esperança, Ele nos dá salvação. Então a mensagem de hoje é uma mensagem de vários textos bíblicos. É uma mensagem de Deus e da palavra dEle. Existe juízo, mas existe esperança. Existe disciplina, mas existe salvação. É isso que capítulo 29 de Isaías vai nos ensinar. O juízo de Deus, meus irmãos, na vida de um filho de Deus é uma bênção e não uma maldição. Você precisa olhar a partir de hoje para os puxões de orelhas divinos de forma diferente. Você precisa olhar como um benefício para o futuro que se aproxima na sua vida. É uma bênção ter a sua orelha puxada pelo nosso Deus. Nós estamos aqui refletindo sobre essa realidade. E ainda na introdução você precisa entender sobre esta realidade. Este capítulo, ele está dentro de um bloco menor, que está dentro de um bloco maior. Você que tem acompanhado as exposições, você sabe que nós, na teologia, dividimos o livro de Isaías em 2 blocos principais. O primeiro bloco, do capítulo 1 ao capítulo 39. O segundo bloco, do capítulo 40 ao capítulo 66. O primeiro bloco, do 1 ao 39, vai trazer palavras de juízo contra a nação. Palavras que vai mostrar o porquê eles mereceram o exílio que eles iriam enfrentar. O capítulo 40 ao 66 é a palavra de ânimo. Palavras que traz a realidade que Deus iria os tirar do cativeiro e iria dar uma novidade de vida para eles. O livro de Isaías, de forma completa, é um livro de juízo e de esperança, de disciplina e de salvação. Mas nós temos do bloco primeiro ao bloco segundo, que do capítulo 1 ao capítulo 39 nós temos esperança, e do capítulo 40 ao 66 temos juízo também, mas eu trago de forma maior, mais panorâmica a definição dessa realidade. Um é mais de juízo, o outro é mais de esperança. Mas dentro do grande bloco nós temos outros pequenos blocos que nós já passamos por alguns desses nesta exposição que nós fazemos. Do capítulo 1 ao capítulo 12, nós vimos uma realidade de uma profecia que era direcionada para o povo ali de Israel, que trazia uma realidade do chamado de Isaías, do Messias que viria. O capítulo 9 fala do menino que nos nasceu, o capítulo 12 fala sobre o reinado.
E aí, a capítulo 13 ao capítulo 23, nós temos um bloco que é uma profecia para as nações circunvizinhas. Profecias mostrando a soberania de Deus sobre todas as nações que cercavam de alguma forma Israel. Para Israel não colocar esperança nelas, e sim em Deus. Depois, capítulo 24, 25, 26 e 27, nós temos um bloco que fala sobre uma esperança escatológica. Nós chamamos que é o Apocalipse de Isaías, que fala ali do final dos tempos. E agora, a partir do estudo anterior, do capítulo 28 até o capítulo 39, que aí vai finalizar esse primeiro grande bloco, mais uma vez Isaías está mostrando que o povo de Deus não poderiam confiar nos outros povos, não poderiam confiar nos recursos humanos, e sim eles deveriam confiar em Deus. E é isso que esse bloco que nós adentramos na aula anterior vai ensinar para o seu povo e consequentemente para nós. Eu e você precisamos confiar em Deus e somente nele. E o cenário bíblico aqui, por que eles deveriam confiar em Deus? O que faria eles confiar em outros? Era a perseguição que o povo de Deus estava sofrendo do poderoso império assírio. Isso explica o desespero dos israelitas, mas apesar do desespero, eles deveriam confiar piamente em Deus. Que esse sermão, meus irmãos, que esse estudo de hoje, ele possa nos levar a duas direções. Primeiro é entender a necessidade e os benefícios da disciplina de Deus, do juízo de Deus no tempo presente. E depois, ter esperança para o futuro. Nós podemos ter esperança para o futuro, porque nós temos um Deus maravilhoso. Podemos ter esperança para o futuro, porque nós sofremos a disciplina muito pertinente e oportuna do nosso Deus. Voltemos ao texto, nós vamos analisar dois blocos principais. O primeiro bloco, do verso 1 ao 16, o segundo, do verso 17 ao 24. O primeiro, juízo, o segundo, esperança. E aqui nós vamos ver então o juízo presente. Nós vamos ver algo que nos chama atenção, que é o ai. Ai, assim como começa o capítulo 28, que vimos no último estudo, nós temos o ai aqui, que aponta que mostra um anúncio de uma grande catástrofe que iria ir contra Jerusalém. O termo ai sempre está condicionado a uma condenação, seja ao outro, seja a nós mesmos. Isaías no capítulo 6 ele fala, ai de mim. Então, ai sempre aponta para uma condenação. Mas o verso 1 diz assim, ai de Ariel, Ariel, a cidade onde acampou Davi, acrescente um ano e a outro e deixe seguir o seu ciclo de festa. Ai de Ariel. Ariel é uma palavra que aponta para Jerusalém, que era uma espécie de significado que apontava para Jerusalém. E o seu significado poderia ser fornalha, poderia ser leão, porque nós não sabemos muito bem esse significado de forma clara. Mas nós sabemos que aponta para Jerusalém. Então quando fala ai de Ariel, ai de cidade onde Davi acampou, estava falando de Jerusalém. Jerusalém, como vocês bem sabem, tem acompanhado as exposições, estava no pecado. E quando o texto fala, acrescenta um ano e outro, deixe seguir o ciclo de festa, estava falando que entrava ano, saia ano, eles permaneceram no pecado. As festas deles eram hipócritas, porque eram festas para o Senhor, mas festas pecaminosas, coisas que Deus não agradava. Essa mensagem está falando que esse povo ele não precisava de mais tempo para se consertar. Eles precisavam se arrepender de forma imediata. O pecado e o tempo que eles tinham, na verdade, estava levando eles a afundar o pecado. Em algumas situações nós falamos, não, precisa de tempo para resolver. Mas tem coisas que não precisam de tempo. Tem coisas que nós temos que resolver na hora, porque o tempo só vai piorar a situação. E é isso que estava acontecendo com Ariel, com Jerusalém. Era uma cidade que estava só se afundando no pecado. Meus irmãos, entenda algo. Não haverá, em hipótese nenhuma, um futuro esperançoso com a manutenção do pecado em sua vida. Você precisa de forma urgente se arrepender dos seus pecados e se render a Deus de todo o seu coração.
porque se você não o fizer dessa forma, não haverá um futuro esperançoso para você. O verso 2 continua e diz assim: mas eu sitiarei Ariel, que vai chorar e lamentar-se, e para mim será como a fornalha de altar. Aqui mostra a realidade que Ariel iria chorar. A conta do pecado, meu irmão, cedo ou tarde chega. Deus iria se irar contra ela, e quando o juízo chegar, ela iria chorar. O pecado, ele mata. O pecado destrói. A consequência do pecado é a morte. E o homem, pego na consequência do seu pecado, é levado ao desespero. Uma hora, o preço do pecado é cobrado. A mensagem que eu deixo para você é que você não espere o dia do desespero chegar. Você não espere as consequências do pecado chegar para você tomar uma atitude. Que você possa se arrepender hoje, agora e de forma imediata. O juízo continua e o verso 3 diz: acamparei ao seu redor, eu a cercarei de torres e instalei contra você minhas obras de cerco. Algo que me chama a atenção na literatura de Isaías, Deus usando Isaías, que ele fala: eu citarei, acamparei, tudo na primeira pessoa, mostrando que apesar de Deus usar os outros impérios, assírios, babilônios, para disciplinar o seu povo, quem estava fazendo era ele. Então Deus usava os inimigos deles para disciplinar o seu povo. Deus usava aqueles que não eram deles para disciplinar o seu povo. Isso mostra o quê? Soberania de Deus. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Mas então Deus iria cercar Jerusalém. Jerusalém ia ficar acurralada. Isso mostra que não existiria possibilidade de fuga de Jerusalém. Algo que você tem que entender é que se Deus te cercar, meu irmão, não tem para onde você correr. Por isso você precisa, o quanto antes, se arrepender do seu pecado, deixar esse pecado de estimação, porque quando Deus se levanta em juízo, é impossível correr. Mas o juízo continua e o verso 4 diz: lançado ao chão, de lá você falará, do pó virão em murmúrio as suas palavras, fantasmagórica subirá a sua voz da terra, um sussurro vindo do pó será a sua voz. Aqui mostra o tamanho da derrota de Jerusalém. Ariel, Jerusalém seria totalmente derrotada. Isso mostra e aponta para que Jerusalém perderia a sua posição, perderia a sua força. Jerusalém seria totalmente destruída. Meus irmãos, é necessário o juízo na minha vida e na sua vida. Porque é nas derrotas da vida, é nas quedas da vida que eu e você, nós acordamos para a vida. Aqui mostra a necessidade do juízo. Jerusalém estava vivendo uma vida de qualquer maneira, com pecados deliberados. E é através dessa queda que virá uma esperança. Por isso que sem disciplina não existe esperança para o futuro. Por isso nós precisamos da disciplina do Senhor. O verso 1 ao 4 mostra o que Deus faria com Jerusalém. Mas a partir do verso 5 ele mostra uma realidade que ele também faria. E aí vemos esperança no meio do juízo. Versos 5 ao 8 diz assim: mas, o mais de Deus, meus irmãos, o mais de Deus, mas os seus muitos inimigos se tornarão como porfino, as hortas cruéis como palha levadas pelo vento, repetidamente num instante. O Senhor dos exércitos virá com trovões e terremotos, o estrondo ruído com tempestade e furacão e chama de fogo devorador. Então as hortas de todas as nações que lutam contra Ariel, que investe contra ele e contra a sua fortaleza e a sitiam, serão como acontece num sonho, numa visão noturna, como quando um homem faminto sonha que está comendo, mas acorda e sua fome continua. Como quando um homem sedento sonha que está bebendo, mas acorda enfraquecido sem ser saciado pela sede. Assim será com as hortas de todas as nações que lutam contra o monte Sião.
O que está acontecendo aqui, meu irmão? Eu vou te explicar se ficou talvez confuso. Aqui Deus está mostrando a derrota dos inimigos de Deus. A derrota dos inimigos de Jerusalém. A derrota dos inimigos do povo de Deus. No verso 1 ao 4 nós vimos o juízo do próprio Deus contra o seu próprio povo. Mas a partir do verso 5 nós vemos o mais de Deus. E o mais de Deus muda tudo. O mais de Deus muda tudo. Um cenário de juízo, um cenário de disciplina, mediante o mais de Deus traz esperança. Não é isso que está escrito no bloco de Efésios capítulo 2? Do verso 1 ao verso 3, nós temos Deus mostrando, Paulo usado por Deus mostrando o quão nós somos pecadores, o quão nós merecemos a condenação. Mas no verso 4 nós temos o mais de Deus. Mas Deus, pelo seu grande amor, o seu grande amor mudou todo o cenário de condenação que estava sobre nós. O seu grande amor com Israel muda o cenário de somente juízo e traz também uma esperança. De repente, a cena muda. Deus vai intervir de forma sobrenatural. Deus trará libertação para o seu povo cativo. Em meio ao juízo de Deus, o profeta olha e mostra também a esperança de Deus. Os inimigos de Deus pareciam aqueles que estavam em um profundo sono. Um sono que você tem um pesadelo, que você sonha que está acontecendo algo, mas quando você acorda, acabou. Você sonha que está bebendo água e quando você acorda, você ainda está com sede. Você sonha que está vivendo isso ou aquilo, mas quando você acorda, você não está vivendo. De uma hora para outra, você estava fazendo, mas não está fazendo mais. Assim seria a derrota dos inimigos do Senhor. No estalar de dedo, Deus iria os derrotar. Deus mostra aqui para o seu povo e para nós que Ele é soberano. Deus usou os inimigos e agora disciplinou os inimigos. Isso mostra de forma clara que o nosso Deus, Ele é soberano. Isso mostra de maneira clara que qualquer poder desse mundo não são nada perante o nosso Deus. Esse texto mostra que a esperança do povo de Deus será o juízo dos inimigos de Deus. A esperança que temos de um novo céu e uma nova terra será, por outro lado, o juízo para o inimigo das nossas almas chamado Satanás, porque ele irá para o lago de fogo e enxofre. Existe esperança em meio ao juízo. Existe esperança porque existe um Deus gracioso. E esse Deus gracioso é que nos disciplina. E Ele nos disciplina porque Ele não quer que possamos viver uma vida de qualquer maneira. Ele quer que possamos abandonar o nosso pecado e viver uma novidade de vida. Meu irmão, se arrependa o quanto antes do seu pecado. Mas mesmo em meio a uma esperança, em meio ao juízo, existe mais juízo porque existe mais pecado, existe mais erros deste povo. E o verso 9 ao 12 diz assim: pasmem e ficam atônitos. Segue-se a si mesmo e continue cegos. Estão bêbados, porém não de vinho. Cambaleiam, mas não pela bebida fermentada. O Senhor trouxe sobre vocês um sonho profundo, fechou os olhos de vocês, que são os profetas, cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Para vocês toda essa visão não passa de palavras seladas num livro. E se vocês derem o livro a alguém que saiba ler e lhe disserem: leia, por favor, ele responderá: não posso estar lacrado. Ou se vocês derem o livro para alguém que não saiba ler e disser: leia, por favor, ele responderá: não sei ler. Aqui nós temos um juízo de Deus sobre a espiritualidade de Israel. O que estava acontecendo aqui? Já que a espiritualidade de Israel estava errada, Deus iria fazer que eles permanecessem nos seus erros. Eles eram cegos, eles eram sonolentos, eles eram sem visão. Deus simplesmente constatou o que eles já eram. Meus irmãos, entenda algo. O juízo de Deus em muitos momentos é permitir o que você quer. É fazer a manutenção do seu pecado. É isso que mostra Romanos capítulo 1. Paulo argumentando e mostrando essa realidade. Que o povo de Deus queria o pecado, Deus largou eles no pecado. Por isso que o maior juízo de Deus não é Deus pesar a mão sobre você. O maior juízo de Deus é Deus tirar a mão de você. É Deus deixar você fazer o que você quer.
E aqui Deus mostra que eles, cegos que são, permaneceriam cegos, porque só Ele que pode trazer a libertação verdadeira, e Ele não iria trazer neste presente momento. Eles iam permanecer na escuridão, permanecer cambaleando. Teria um livro, mas ninguém ia poder abrir. Teria um livro, mas ninguém poderia ler. As revelações iriam cessar. As visões iriam acabar. Porque o povo estava no seu pecado e o juízo de Deus permaneceu sobre ele. Deus deixou que eles fossem aquilo que eles queriam ser. E isso é um juízo de Deus. Meu irmão, dar certo na coisa errada é o maior juízo de Deus na sua vida. Você, não, eu vou fazer aqui um jeito aqui de ganhar dinheiro ilicitamente, e deu certo, é juízo de Deus sobre a sua vida. Não, eu vou conceber um relacionamento em julgo desigual, um relacionamento que não tem princípios cristãos, e isso dá certo, é o maior juízo na sua vida. O maior juízo é você dar certo na coisa errada, e o próprio Deus permite isso, porque é o juízo na sua vida. Mas que você possa se arrepender se você tem vivido uma espiritualidade que não está de acordo com a palavra de Deus. Mas aí continua falando dessa espiritualidade deficiente, e nós vemos uma espiritualidade falsa. E olha o que o verso 13 diz. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me presta é feita só de regras ensinadas por homens. Aqui, meus irmãos, nós temos uma falsa espiritualidade. O profeta, ele vê o quão falsa era a espiritualidade desse povo. Essas palavras foram usadas por Jesus no Evangelho segundo Mateus, para se referir a uma falsa espiritualidade do seu povo no presente momento, ao sono espiritual que esse povo estava vivendo. Eu te pergunto, será que você está assim? Alguém que talvez prega, canta, alguém talvez que serve na igreja do Senhor, alguém que talvez de forma externa está tudo bem, mas de forma interna está podre, completamente errada. Se você está assim, você precisa do juízo de Deus. Porque sem o juízo de Deus na sua vida, você não terá uma esperança no futuro. Se você fizer a manutenção desses erros e pecados, você estará completamente destruído, estará acabado. Como eu falei no ponto anterior e reitero, o maior juízo de Deus é você dar certo na coisa errada. O maior juízo de Deus para você, pastor, é você mentir, é você adulterar, é você mudar a palavra de Deus e supostamente a sua igreja crescer, supostamente o seu ministério avançar. Esse é o juízo de Deus. E Deus, que vê corações e não somente ações, vê o interior e não somente o exterior, está condenando um povo que liturgicamente eles faziam, de forma cerimonial, eles faziam, honravam com a boca, mas o coração estava longe do Senhor. E Deus não aceita corações longes, mesmo que lábios estejam perto. O juízo de Deus se faz necessário para esse povo. O juízo de Deus se faz necessário para você. E continuando ainda no âmbito do juízo, o verso 14, 15 e 16 diz assim: por isso, uma vez mais deixarei atônito esse povo com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. A daquele que desce às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou: ele não me fez? E o vaso poderá dizer ao oleiro: ele nada sabe? Meus irmãos, aqui nós temos o fim da sabedoria, continuando o juízo de Deus sobre esse povo. Nós temos um povo aqui, uma espécie de liderança, que em sua arrogância esqueciam que perante o Senhor eram vasos de barro. Perante o Senhor, eles eram seres limitados perante um Deus ilimitado. Um ser perecível perante um Deus soberano. Esse mesmo texto é citado em Romanos 9, verso 20 e 21,
para, em outro contexto, trazer a realidade que o homem não tem como discutir com Deus, o homem não tem como escolher nada, o homem não tem como querer pensar que pode fazer as coisas por si só. E aqui, nesse contexto de juízo, ele mostra essa realidade. Esses homens queriam fazer as coisas às escuras, queriam fazer as coisas de forma escondida. Eles achavam, em sua arrogância e prepotência, que Deus não poderia os ver. E mediante essa liberdade humana que eles julgavam ter, eles se esqueceram da soberania de Deus. E esses precisam do juízo de Deus para voltar para o seu lugar, para entender que existe um Deus soberano sobre todos. Meu irmão, será que esse sentimento está no seu coração? Será que você acha que pode fazer o que você quiser, pode escolher o que você quiser, você que é o soberano da sua história? Não. Que você possa se arrepender. Meu irmão, não confie em você mesmo, não confie em sua sabedoria, se renda a Deus com todo o seu coração. Entenda que o juízo de Deus é necessário para quebrar o seu orgulho, a sua altivez e a sua prepotência, para aí sim o futuro ser melhor. E agora, a partir do verso 17, nós veremos uma esperança futura. No final aqui desse capítulo, com 7 versículos faltando, já analisamos 16 de juízo. Agora nós vemos 7 que traz uma realidade de esperança. Em meio ao juízo existe esperança. Aqui nós temos uma esperança escatológica, que aponta para o fim de tudo, para o futuro. E aí quando ele vir, o que acontecerá? O verso 17, 18 continua e diz assim: acaso o Líbano não será logo transformado em campo fértil? E não se pensará que o campo fértil é uma floresta? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais as trevas e escuridão, os olhos dos cegos tornarão a ver. Naquele dia, no fim de tudo, no futuro que nos aguarda, que existe uma esperança para nós, será o dia do fim da cegueira, do fim da surdez, do fim das trevas. Quando o autor bíblico traz a realidade de Líbano, nós não temos a certeza, mas provavelmente pode apontar para uma espécie de orgulho que o homem tinha. E o orgulho seria abatido. E mediante o orgulho sendo abatido por causa do juízo de Deus, e por causa então dessa humilhação, e mediante a humilhação, se ela resultasse em um arrependimento, iria brotar um jardim frutífero, que iria mostrar uma esperança no futuro. Deus está prometendo aqui um reavivamento espiritual em Israel, aonde a cegueira, a surdez, a escuridão não mais iria existir. Esses versos que nós acabamos de ler, 17 e 18, é um contraste com os versos 8, ou melhor, com os versos 9 e 10. Aqui nós vemos que os surdos vão ouvir a palavra do livro, mas antes não dava para ler o livro. Aqui nós vemos que não vai haver mais trevas e escuridão, mas antes tinha. Aqui nós vamos ver que os cegos vão enxergar, mas antes eles não enxergavam. O presente era de juízo, mas o futuro é de esperança. Mas irmãos, entenda algo: é somente Deus que pode te livrar da escuridão. É somente de Deus que pode tirar você das trevas, da surdez e da cegueira espiritual. É somente Deus que pode trazer esperança para o seu futuro. Entenda essa realidade. Hoje existe um cenário complicado, mas amanhã, em Cristo Jesus, as coisas podem ser transformadas. Eu creio que essa realidade está apontando de forma máxima para, sim, o futuro, para a Nova Jerusalém, para a eternidade. Mas, meus irmãos, nós podemos sim falar no tempo presente que em Cristo Jesus existe uma novidade de vida para nós. Não é sobre não ter mais problemas, dias maus, mas quando você vive uma vida de princípios, a sua vida muda. Você hoje não vai gastar mais com vícios, você não vai gastar mais com futilidade. Então provavelmente sua vida financeira será melhor. Provavelmente você poderá realizar os seus sonhos de forma monetária. Simplesmente porque você hoje, no presente, talvez precisou cair do cavalo, precisou enfrentar esse juízo. Você vai ter uma esperança melhor. Mas a principal esperança,
a maior de todas, é estar na glória, é viver com o Senhor eternamente. E aqui nós vemos essa transformação. E continuando nessa transformação, o verso 19 continua e diz assim: mais uma vez os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Aqui nós temos, meus irmãos, como resultado do fim das debilidades espirituais, no verso 18, aqui no verso 19, uma alegria e uma canção no coração dos crentes. Depois do juízo, depois do fim da escuridão, a alegria tomou o coração. Nós temos aqui os humildes se alegrando, os necessitados. Normalmente esses não se alegram. Normalmente esses são os que mais sofrem. Mas aqui, no Senhor, na esperança que é Ele, existe sim alegria. Meu irmão, entenda algo. Existe esperança para você. Mas a esperança que existe para você só existe no Senhor. Se você permanecer nos seus pecados, nos seus delitos, em coisas que não são pertinentes à nossa fé, os princípios bíblicos, não vai existir alegria no presente e muito menos no futuro. Mas se você se render de todo o coração ao Senhor, você pode crer que existirá uma esperança para o seu futuro. E para isso acontecer, você que está no lamaçal do pecado, você precisa do juízo de Deus, você precisa da disciplina de Deus, você precisa do puxão de orelha do Senhor, para você acordar desse sono espiritual, para você mudar essa perspectiva errônea, pecaminosa, diabólica que você está vivendo. E para aí sim, você ter uma esperança maravilhosa no futuro que nos aguarda. Existe sim uma verdadeira alegria, mas somente em Deus, somente em Cristo Jesus. E os versos continuam, e aí o verso 20 traz outra realidade, uma esperança para o povo de Israel. Será o fim do cruel, o zombador desaparecerá, de todos os olhos inclinados para o mal serão eliminados. Então nós temos aqui o fim dos inimigos. Israel não iria mais sofrer com os inimigos. A opressão sobre Israel iria acabar. É isso que eu e você podemos ter em mente, que no final de tudo, o diabo, a carne e o mundo, os nossos inimigos, eles serão vencidos para sempre. Existe uma esperança no futuro. Verso 21 e 22. Os quais, com a palavra, tornam réu o inocente no tribunal, trapasseiam contra o defensor, e o testemunho falso impede que se faça justiça ao inocente. Por isso, o Senhor, que redimiu Abraão, diz a descendente de Jacó: Jacó não será mais humilhado, o seu rosto não tomará a empalecer. Aqui nós temos o fim da humilhação ao povo de Deus. Quando o profeta usa a figura de Abraão, de Jacó, está mostrando e apontando para a aliança, está mostrando e apontando para o povo da aliança, para o povo de Deus, para o povo de Israel. E o povo de Israel, como você bem sabe, em muitos momentos foram humilhados por várias nações, em várias circunstâncias, em vários momentos. Mas naquele dia, na esperança futura que nos aguarda, nós temos a certeza que a humilhação será coisa do passado. O que existirá agora é exaltação. O que existirá agora é glória. O choro, a dor, as lágrimas não existirão. Nós temos uma verdadeira alegria, uma verdadeira exaltação, porque a humilhação irá nos deixar. E os dois últimos versos, para a gente finalizar, diz assim: quando ele vir em seu meio e os filhos da obra de minhas mãos proclamar o meu santo monte, reconhecerá a santidade do santo de Jacó, e no temor de Deus de Israel permanecerá. Os desorientados de espírito obterão entendimento, e os queixosos aceitarão instrução. Aqui nós vemos, mediante esta esperança no futuro, Deus, por meio do profeta, mostrando sobre a necessidade de um temor. Não existe, meu irmão, uma esperança de um futuro melhor sem adoração. Nós precisamos ter esse coração. Pois todos aqueles que têm a esperança de um futuro melhor serão os adoradores. Aqueles que estão rendidos ao Senhor, aqueles que vivem para o Senhor. Mas não existe também um futuro melhor e um futuro maior sem o temor ao Senhor. Por isso que o temor, e no temor do Deus de Israel permanecerá. Sem o temor a Deus em nossos corações não existirá um futuro melhor.
O povo de Israel deveria entender essa realidade e permanecer nesse lugar. Eu e você precisamos. Em muitos momentos, é em meio aos juízos que nós veremos a esperança. Para a gente finalizar, algumas aplicações para mim e para você. A primeira delas, uma pergunta: como está a sua vida espiritual? Você está no pecado deliberado? Você está vivendo uma espiritualidade falsa? O convite do texto bíblico para você é que você possa se arrepender. Se arrependa dos seus pecados, não faça a manutenção deles. Segunda aplicação: você precisa do juízo de Deus para abandonar esse pecado que talvez você foi pego na pergunta anterior. Para te purificar, para te forjar, para te transformar, você precisa do juízo de Deus. Por isso agradeça, glorifique a Deus e não reclama. Aproveite o juízo de Deus. E terceira e última aplicação: existe esperança no futuro. Mas a esperança no futuro é somente em Deus. Não é quem vai subir na presidência da República do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou de qualquer lugar. A esperança verdadeira do futuro está em Deus e somente nele. Por isso eu te convido: se arrependa dos seus pecados, se renda a Deus, creia nele de todo o seu coração. Glorifique pelo juízo do presente, porque haverá esperança no futuro. Em Deus sempre há esperança. Em Deus o nosso futuro será maravilhoso. Eu espero que você tenha entendido, refletido e aprendido sobre Isaías capítulo 29, sobre juízo no presente, esperança no futuro. Que sua vida nunca mais seja a mesma, no nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar rapidamente. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer pela essa palavra. Espero ter sido fiel ao texto e mediante essa fidelidade eu te peço: aplique essa palavra nos corações dos meus irmãos. Que eu e eles não possamos ser somente ouvintes da tua palavra, mas sim ser praticantes dela, no nome de Jesus. Meus irmãos, mais uma vez eu me coloco à disposição. Se você não entendeu algo que eu tentei transmitir nessa oportunidade, entre em contato comigo, @prjamelo. Eu estou aqui para te servir e também para te ajudar. Eu quero que você possa estar sempre conosco, sempre meditando na palavra do Senhor. Por isso não perca nenhum programa Alex Logos e esteja conosco no nome de Jesus. Que vocês possam ficar na graça e na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Que Deus te abençoe.